Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Dora Isabel Rosa. Este nome sonante pertence a uma voz que certamente nos será familiar. A Dora esteve 30 anos como locutora e produtora de rádio. A paixão em comunicar levou-a diretamente do curso de Sociologia para o meio da comunicação, onde permanece, agora como responsável pelo gabinete de imprensa de uma instituição da Igreja Católica. Casada há 31 anos com o João Pedro e mãe de 4 filhos, 2 deles gêmeos até na vocação, o sacerdócio. Embora o seu lado mais expansivo não dispense conhecer e conversar com pessoas e desfrutar do jantar de segunda-feira em família, sempre com música, cada vez mais aprecia o lado calmo da vida, seja numa paisagem alentejana ou no barulho do mar. Vamos conhecer a Dora, que diz encontrar-se entre a quietude e a agitação, e neste equilíbrio encontra Deus, que a tudo dá sentido. Dora, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, é um gosto. Obrigada. Achei graça a este equilíbrio onde se encontra entre a agitação e a quietude. Isto é algo da Dora de agora ou algo da Dora de sempre? Eu acho que é da Dora de sempre, porque sempre gostei de estar com pessoas, de comunicar, não é? Daí o meu interesse pela comunicação, mas também aprecio imenso os momentos de quietude, que me ajudam e que me preenchem e, portanto, toda a vida andei à procura deste equilíbrio. Se bem que eu acho que, ultimamente, a tendência para a quietude é maior do que para o bulício e cada vez aprecio mais as coisas e as paisagens e as pessoas que me podem dar até mais serenidade do que bulício. Fruto também da fase da vida, se calhar, não é? Possivelmente, do decorrer natural. Do decorrer natural e dos cansaços que vamos acumulando, não é? Ao longo da vida, isso é mesmo assim. E, portanto, do grande prazer também que a quietude me dá, a serenidade, lá está uma paisagem, também o barulho do mar, todas essas coisas de que falou, completamente verdade, e que me ajudam. E conversas, se calhar, mais com pessoas, mas mais particulares do que as grandes agitações, os grandes concertos, os grandes festivais, que também gosto de vez em quando, não dispenso, mas se calhar é mais de vez em quando do que com mais frequência do que foi há uns anos. Pois. A Dora e o João Pedro conheceram-se na rádio, não é verdade? É o que é que a encantou no seu marido? Encantou-me aquilo que ainda me encanta hoje, que é o João Pedro ser uma pessoa completamente disponível. Logo muito novos, sempre muito atento, muito disponível para mim, sempre a querer agradar-me e a fazer-me as vontades. Eu sou muito mimada e, portanto, ele convenceu-me completamente ao mimar-me. E continua a ser assim, e continua muito a ser assim a nossa relação, dele me mimar muito. E são pais de 4 filhos, não é verdade? Certo. Quem é cada um dos vossos filhos? Então, a primeira filha, a Carolina, nós estávamos casados há 2 anos e qualquer coisa, e foi assim aquela descoberta do que é ser mãe, do que é ser pai, foi assim aquela aventura, mas nós gostámos tanto que pouco depois queríamos mais um filho, só que Nosso Senhor, em vez de um, deu-nos logo 2 de uma vez. Não estávamos nada à espera, porque não temos histórias de gêmeos nas nossas famílias, foi assim uma grande surpresa. Depois, uns anos depois, então, nasceu portanto, os nossos 2 filhos, é o Pedro e o Afonso. Uns anos depois nasceu a Teresa, que aí sim apreciámos também, já com algum prazer, aquela fase de bebê, porque quando nasceram os nossos gêmeos, e como pode calcular com gêmeos, e quem tem gêmeos sabe bem do que é que eu estou a falar, é tanto trabalho e é tanta agitação que nos resta pouco tempo de saborear um bebê, não é? E o primeiro também saboreámos, mas como era tudo uma novidade, há muito stress, nos segundos continuava o stress porque eram os 2, portanto a Teresa, digamos que foi assim aquele bebê que foi assim mais apreciado e mais... bombom, como eu costumo dizer, não é? Exatamente. A vossa filha mais velha, portanto, é jurista, não é verdade? É jurista, tem 29 anos, está a umas semanas de se casar, que é uma coisa muito boa e muito bonita, e que estamos todos em família também enfim, a acompanhar e a projetar. Depois os nossos 2 rapazes são os 2 sacerdotes diocesanos da Diocese de Lisboa, e a Teresa tem 19 anos e entrou este ano letivo na universidade, está a tirar a Ciência Política. E de que maneira é que a vossa dinâmica familiar influenciou estes percursos de vida diferentes dos vossos filhos?
Isso se calhar podia perguntar-lhes a eles. Pois é. Porque nós, o que nós fomos sempre em família, desde sempre, fomos sempre muito naturais, muito verdadeiros. Eu confesso que nunca promovi ou tentei saber técnicas de pedagogia, eu fui sempre deixando as coisas correrem um bocadinho ao ritmo de cada um e ao nosso próprio ritmo, que também foi naturalmente sendo pautado pelos nossos trabalhos, o envolvimento profissional que fomos tendo ao longo das várias fases da nossa vida, e foi sempre incluindo os nossos filhos nesses projetos, nesses ritmos. Nunca tivemos uma situação de sermos nós os dois e depois mais os miúdos, não, fomos sempre muito em família, sempre primeiro os 3, depois os 5, depois os 6, sempre muito em família a desenvolver tudo, a incluí-los a eles nos nossos projetos, a acompanhar os projetos que eles foram desenvolvendo, e só anos depois, por exemplo, quando nós ouvimos o nosso filho Afonso, por exemplo, falar um bocadinho da sua vocação, e quando ele nos diz que a família, e o Pedro também diz o mesmo, a família o influenciou imenso nos primeiros passos que teve na sua vida de fé, é que nós nos apercebemos, não é, daquilo que influenciámos os nossos filhos, porque nada foi de um projeto pedagógico, não é que tivesse sido, olha, agora temos esta estratégia, assim, vamos fazer assim. Não, fomos deixando as coisas fluírem, acompanhando, percebendo, mas sendo de nós próprios. Uma vida normal como todas as famílias, não é? Com projetos, com atividades, com dinâmicas, envolvendo muito os miúdos, e hoje, olhando para trás, penso que talvez precisamente nessa dinâmica toda é que eles foram beber e buscar aquilo que são, naturalmente, e as opções profissionais que fizeram, que também não tiveram qualquer influência da nossa parte. Nunca lhes dissemos, olha, tem que ser isto ou não podem ser aquilo. Foram sempre, alguns deles até, por exemplo, os rapazes, sendo sacerdotes, gostam muito da área da comunicação também, gostam muito todos eles gostam muito, que é super muito importante, que é o sacerdócio. muito importante mesmo. Todos eles gostam muito de música, por exemplo, que se calhar foi qualquer coisa que aprenderam em casa, porque nós sempre tivemos a música a tocar, desde sempre que me lembro. A televisão, temos televisão, mas é só ligada por coisas muito pontuais, e hoje em dia, enfim, com aquilo que temos da possibilidade de escolhermos a programação que queremos ver, que é mesmo assim, ainda mais. Agora, música, sempre tivemos música a tocar. Não há refeição lá em casa que não esteja a música a tocar. Rádio e não só, também os CDs, agora já não se usam CDs, não é? Agora só outras plataformas. Sim. Mas está sempre a música a tocar. E isso também se percebe na vida deles atualmente, já como jovens adultos, também têm este gosto pela música. Giro. Qual foi a primeira reação quando souberam que esperavam gêmeos? Tinha uma bebé de 2 anos, não era? Pequenina ainda? Sim, pequenina. Olha, devo dizer que eu estava a fazer ecografia, entretanto já estava de 4 meses de gravidez, já tinha estado no consultório do médico, tinha-me queixado que já estava assim com a barriga grande, e o médico disse, minha senhora, a segunda gravidez é sempre assim, isso portanto cresce logo rapidamente. Não, está bem. Ele esteve a auscultar, não sei o quê, tudo bem, o bebê, depois mandou-me fazer uma ecografia que só a fiz aos 4 meses de gravidez, sem suspeitar de nada. E quando eu estou deitada, não é? E o João estava comigo, e de repente começamos a ver a médica para um lado e para o outro da barriga, e a esboçar um sorriso, e o João viu primeiro que eu, porque eu não estava atento ao ecrã, não é? Viu assim 2 bolas e ficou assim apreensivo, e a médica a rir-se, portanto, ficámos, não há de ser nada de grave, mas ela estava assim um bocadinho hesitante, e quando disse, não é um bebê, são 2. Nós ficámos, era a última coisa que estávamos à espera. Depois, quando saímos, e as ecografias, tínhamos que ir lá à senhora do guichê entregar, e a senhora, quando estava lá a fazer a ficha, a dizer, o senhor João Pedro não deu um murro naquele armário, está a ver aquele armário cheio de murros? É porque os pais, quando saem de lá e são gêmeos, ficam desvairados e dão sempre ali um murro no armário. E nós não, estávamos felicíssimos, porque pelos vistos há pessoas, pronto, que ficavam apreensivas, e a primeira reação até era, enfim, alguma violência, porque não estavam nada à espera, pelos vistos tinha acontecido. True story. Nós ficámos muito, muito felizes, muito apreensivos também, porque o que é que vai ser? Não estávamos assim, mas nada a contar, mas ficámos felizes. E a partir daí foi sempre um processo de felicidade até depois ao parto, com várias pessoas à nossa volta também super felizes, entusiasmadas. De desfrutarem o momento. Pois, porque eu lembro que me sentia especial por ter 2 bebés na barriga. Bem, por cima 2 padres, se soubesse. Se eu soubesse. Que
estratégias importantes na educação e no trato destes dois filhos, aparentemente iguais, mas diferentes, é que foram importantes para o desenvolvimento deles, do Pedro e do Afonso? Isso sim, eu aprendi muito, lembro-me perfeitamente, nunca mais depois tive contacto com uma médica, já nem me lembro bem, era a Carmo, chamava-se doutora Carmo, que nos primeiros tempos de vida dos nossos filhos teve muita importância. Nós tínhamos a nossa pediatra, que acompanhou os quatro filhos, mas depois o Afonso teve um problema de saúde que o obrigou a ficar internado no Hospital da Estefânia, aqui em Lisboa, aos 28 dias, teve uma infecção urinária e foi assim uma situação um bocadinho periclitante. E a médica que o acompanhou também era mãe de gêmeos. E depois naquelas grandes conversas que tivemos, porque foram muitas horas, porque o Afonso esteve internado muito tempo, e depois durante os primeiros 2 anos de vida teve que ir com muita frequência ao hospital até ter alta para ser seguido todos os meses, e naquele processo todo tive a oportunidade de falar com a doutora Carmo, depois nunca mais a vi, mas que me deu, ela nem sabe, possivelmente, conselhos super importantes. Agora vai saber. Agora se calhar vai saber, ainda vai ligar, lembra-se de mim. Porque ela, como mãe de gêmeos, ia-me dizendo assim coisas muito assim pontuais. Olha, não se esqueça, quando eles fizerem 1 ano, não vai fazer um bolo para os 2. Isto são 2 pessoas, não é só um, atenção. É o Pedro e é o Afonso, não são os gêmeos. Aquelas coisas todas foram-me entrando. E eu tinha lido já alguma coisa sobre gêmeos, claro, depois percebi, é evidente, há muitas escolas, não é? Como em tudo. Mesmo a ciência, como nós sabemos, muitas vezes, tendo as coisas mais objetivas, às vezes há a perspectiva A e a perspectiva B. E também com os gêmeos, na educação, como noutras áreas da educação, há várias perspectivas. E eu tentei arranjar aqui o equilíbrio, que é, há a perspectiva que é nunca separes, eles nunca podem ser separados, senão vai ser terrível, e há a técnica que é não, têm que estar mesmo separados, é como se fossem 2, que não, são 2 irmãos, mas como se tivessem ali uma diferença de idade. Mas espera lá, não. Nós tentámos sempre, e acompanhando também as reações deles, não ser fundamentalistas, que é uma coisa que eu fujo sempre dos fundamentalismos o mais que posso, e na educação também. Tudo com espontaneidade, mas também com alguma racionalidade, obviamente, tentando aqui fazer o equilíbrio. Não são o mesmo, portanto não andam os 2 com a mesma Xuxa, não andam os 2 com a mesma roupa, têm roupas distintas, muito parecidas, é claro, mas um tem os calções vermelhos, outro tem os calções amarelos, e cada um com a sua roupa. Com personalidades diferentes, portanto é o Pedro e é o Afonso, não são os gêmeos, não são... E depois, ao mesmo tempo, sabendo que eles gostavam muito de estar um com o outro, por exemplo, na escola, havia a possibilidade de eles escolherem a sala para onde iam. Porque a ideia em Tiros, que tem uma pedagogia muito interessante em que logo desde o princípio, de muito pequeninos, os miúdos são sugestionados a escolher a sala para onde querem ir trabalhar. Isso é muito giro e falo-los serem muito determinados. E eles estavam nessa instituição e em vez de escolherem salas diferentes, pô-los na mesma sala, também não, também tentámos separá-los, mas depois quando percebíamos que aquilo era fonte de sofrimento, então deixávamos estar na mesma sala. Eles fazem muito panão um com o outro, são muito cúmplices, desde pequeninos, nas construções, no pensamento, ainda hoje é assim, mas de facto são miúdos diferentes, são homens diferentes hoje em dia. Apesar de estarem na mesma vida profissional, chamemos-lhe assim, na mesma área, porque são 2 sacerdotes, têm até uma visão diferente e têm desenvolvido ao longo dos tempos uma visão diferente sobre variedíssimas coisas dentro da própria igreja, por exemplo. O que também os enriquece um ao outro quando trocam muito ideias. Muito. E às vezes estão em grande desacordo e discutem muito com o outro, mas é muito salutar, é muito bom. Sim. E portanto nós fomos sempre acompanhando nesse sentido de saber que são 2 identidades, são 2 rapazes diferentes, mas também quando eles têm que estar juntos e construírem coisas em conjunto, também não os proibíamos de o fazer. Ter rapazes e raparigas é muito diferente, não é verdade? É. Que pontos-chave é que considera importantes ou mais importantes na educação dos rapazes e das raparigas? Os rapazes são muito mais pragmáticos. As raparigas elaboram, fazem muitos dramas. É saber disto, mas isto também é uma coisa que a pessoa, ainda antes de ser mãe, sabe, até pela convivência com rapazes e com raparigas, não é que nos vai dando também esse conhecimento. Às vezes, em casas com irmãos, eu sou filha única, portanto não tive, mas quer dizer, com os amigos todos que fui desenvolvendo essas amizades, vai-se percebendo de facto a cabeça de um rapaz e de uma rapariga. E depois com os filhos aprendi isso muito. Isso aprendi
aprendi imenso. E de facto as raparigas é mais difícil desmontar determinadas coisas porque elas têm uma tendência para complicar, muito embora sejam muito organizadas e muito pragmáticas também em algumas coisas, mas para a vida em geral, o que é próprio das mulheres, gostam de elaborar, racionalizar, refletir e às vezes complicam muito por causa disso. Os rapazes menos refletidos são, nas coisas práticas, são muito mais práticos e portanto, é ir acompanhando também. Não significa que cada um deles depois também não tenha características de racionalidade e de reflexão, dizendo isso até parece que os homens não refletem nada. Claro que refletem. Não. Mas é de uma maneira diferente. É uma maneira diferente, não é? É ir também percebendo essas características que são características, não são qualidades nem defeitos, e ir acompanhando depois também cada um deles, independentemente, e mesmo com os gêmeos, não é? Como eu dizia há pouco, o facto de ser o Pedro e de ser o Afonso e deles serem personalidades distintas, é acompanhar depois cada um individualmente, não é? Ter também momentos para cada um individualmente, acompanhar cada um, até porque a educação é igual para todos, as regras são as mesmas lá em casa, mas depois cada um reage de forma diferente. E não temos que os comparar e não temos que esperar que reajam todos da mesma maneira, porque seria muito mais prático. E a nossa tendência é tipo, agora todos têm que ser assim, todos têm que ser assado, é ir encaixando, dá mais trabalho. Pois dá. Mas é ir encaixando a personalidade de cada um, é ir conhecendo bem o que cada um é, o que é que se pode esperar de cada um e o que é que ele também espera e precisa de nós. E se cada um terá essa expectativa de forma diferente e nós temos que ir também vendo e acompanhando esse desenvolvimento que cada um vai tendo e não esperar nunca, as expectativas têm que ser sempre bastante doseadas. Falando agora aqui um bocadinho destes dois filhos sacerdotes, alguma vez suspeitou que o Pedro e o Afonso, quando eles eram pequeninos, não é? Que quisessem... Sim, seguir esta caminho, vocação, este caminho. É assim, o Pedro, desde pequenino que nos dizia que queria ser padre. Nós não ligámos muito as primeiras vezes, aquela pergunta que se faz aos miúdos pequenos, não é? O que é que queres ser quando fores grande? E o Pedro a primeira vez até respondeu que queria ser papa. O que, claro, foi uma risota lá em casa e pronto. Nós depois explicar, papa não e tal, e padre. E achámos que aquilo depois iria passar. A verdade é que com o passar do tempo o Pedro continuou a manter essa resposta sempre que era confrontado com ela, até que chegou ao 10º ano e quando ele teve que fazer uma ficha, preencher uma ficha que os miúdos preenchem não é no 10º ano, no 5º ano, que preenchem de autobiografia, falando um bocadinho dele e da família e tudo, e depois vem lá a pergunta, o que é que quererás ser como profissional, o que é que gostarias de ser, e ele escreveu padre. E o professor, na altura diretor de turma, chamou-nos e mostrou-nos a ficha e perguntou-nos se nós tínhamos conhecimento que o nosso filho tinha aquela. E nós dissemos, sim, ele desde pequenino que diz, mas pronto, isto vai passar, isto vai passar. E os anos passavam e isto não passou. E o Pedro nunca mais deixou de dizer que queria ser padre. É uma convicção que ele traz dentro dele desde muito pequenino. O Afonso não. Para nós o Afonso foi uma surpresa, uma grande surpresa. Uma agradável surpresa. Uma agradável surpresa. Na altura, assim, não tão agradável, não é? Porque quando ele nos diz, nós não estávamos à espera e o quê? Outro para o seminário? Ficámos assim um bocadinho, mas pronto, depois... E como é que, como pais, fizeram este percurso de verem os vossos filhos a seguir ano após ano todas aquelas fases até se completar na ordenação? Foi uma fase muito bonita, de descoberta também para nós, em que nos foi dada a possibilidade também de descobrir cada vez mais, aprofundar mais a nossa fé. Somos uma família católica, graças a Deus. Casámos pela igreja, eu já contei esta história outras vezes, que eu e o João casámos pela igreja, mas quando casámos não tínhamos a noção plena do que é o sacramento do matrimónio e que é um sacramento belíssimo, que é de facto o que estrutura muito a nossa vida de casal e a nossa família. Mas fomos descobrindo à medida que eu fui trabalhando, na altura estava a trabalhar na Rádio Renascença com o meu marido, éramos os dois jovens e foi lá que nos conhecemos, e foi na Rádio Renascença também, como emissora católica, que eu descobri a Igreja
uma igreja de gente interessante, de gente que pensa, de gente que me foi dando respostas para perguntas que eu tinha feito há uns anos, quando era muito jovem, e que não tinha encontrado essas respostas. Provavelmente porque não fui ter com as pessoas certas. E foi na Renascença, no meio do meu trabalho, nas reportagens, nas entrevistas que fui fazendo, que tinham um cariz católico, não é? Que fui descobrindo essa igreja e essas pessoas que me falavam de um amor de Deus que eu depois quis descobrir. E chegámos às equipas de casais de Nossa Senhora, eu puxando um bocadinho o João para este novo projeto de vida que tinha muito a ver com Deus Nosso Senhor, e ele foi-se deixando levar e fomos os dois, e foi a partir daí que começámos a ter uma vivência católica e deixámos que o ritmo da igreja pautasse um bocadinho o ritmo da nossa vida. E fomos descobrindo. Claro que quando os nossos filhos entram, quer para o pré-seminário primeiro e depois para o seminário, tudo isso foi aprofundado. E vimos muito, e hoje olhando para trás, sem dúvida que foi a mão de Nosso Senhor, uma vez mais a puxar-nos, e nós a deixarmos-nos ir, e foi muito bonito. E quando entra um filho para o seminário, entra a família toda. Foi o que nos disseram no início, e é absolutamente verdade, porque depois a família começa também a fazer tudo em função da agenda do seminário, não é? Porque depois há regras, há datas marcadas para podermos visitar os filhos e tudo isso, portanto nós fomos gerindo tudo em função do seminário, e foi muito bonito, e fomos aprofundando, fomos conhecendo mais e melhor a Igreja de Lisboa, porque os nossos filhos fizeram o seminário aqui na Diocese de Lisboa, e hoje em dia como párocos de Lisboa, não é? Da Diocese de Lisboa, conhecemos bastante bem muitos dos sacerdotes de Lisboa, e é muito bonito, e continuamos a aprofundar. Começámos a interpelar muito uns aos outros, neste sentido de os acompanharmos, e portanto para nós, eles dizem que nós somos uma referência, mas eles também são uma grande referência para nós, e um grande exemplo de muita fé, muito amor a Nosso Senhor, muito amor à Igreja. Também aprendemos muito e ainda continuamos a aprender com os nossos filhos. E existiu algum desafio específico que vos fez temer a escolha deste caminho? Sim, inicialmente, quando o Pedro nos pede para ir para o seminário, ele foi para o seminário menor. Ia para o 10º ano, isso significava que tinha que deixar de viver em casa, era muito novo. Estava há uma semana de fazer os 15 anos, era muito novo. E isso foi para nós um grande desafio. E nós, a primeira resposta que demos foi não. Porque, Pedro, quer dizer, não, tens que crescer, tens que viver ainda muitas coisas, quando acabares o 12º ano e tiveres que fazer uma opção de um curso superior e fores para a faculdade, aí sim, aí voltamos a falar. Só que ele depois insistiu e nós continuámos a falar com ele e fomos rezando e fomos conversando e acabámos por deixar que o Pedro fosse para o seminário menor. Isto significou, de facto, uma mexida muito grande na nossa família, porque ele só o víamos de 15 em 15 dias, nós fomos sempre muito unidos, sempre eles muito unidos também uns com os outros, os irmãos, ele com o irmão, e com o irmão muito, não é? E com as irmãs também, e isto mexeu muito com a nossa família, mas faria tudo igual, olhando para trás. E fomos acompanhando, porque era muito importante, sobretudo nesta primeira fase em que achámos que ele não tinha ainda maturidade suficiente para conhecer, mas também lhe dissemos desde sempre que a porta está aberta. É um caminho de discernimento. Um rapaz, quando entra no seminário, sobretudo no seminário menor, não significa que saia de lá padre. Há muitos que ficam pelo caminho, e bem, é um caminho de discernimento que nós fizemos questão absoluta de acompanhar a par e passo. Cada ano é um ano, e no final de cada ano, quando eles fazem o balanço para perceberem se vão continuar ou não, tem aquelas conversas todas com os formadores, com os padres formadores, e também em casa também tínhamos essas conversas, primeiro com o Pedro e depois com o Pedro e com o Afonso, no sentido de perceber como é que tudo ia acontecendo. Eles vinham sempre felizes, e em cada ano que passava percebíamos que eles estavam felizes. Eles próprios também tiveram dúvidas, mas foram sempre ultrapassando. Isto é um caminho que se vai fazendo e que há obstáculos, há dúvidas. Nós também, à medida que fomos percebendo melhor o que é ser padre, também ficámos com muitas dúvidas, porque uma vida é dura. Sim. É dura, mas é muito bonita também, não é? Claro que os pais o que é que querem? Que os filhos sejam felizes, não é? Então, vendo que eles estavam no caminho que os conduzia à felicidade, não tínhamos... Estava tudo certo. Estava tudo certo, não tínhamos muito que dizer, mas fomos acompanhando e continuamos a acompanhar, porque um padre precisa muito da ajuda de todos, que se reze muito por eles, e a família, em primeira instância,
tem que continuar a acompanhar e temos sempre a casa aberta e as segundas-feiras à noite são os vossos jantares em são família. São os nossos jantares em família, sempre. Que giro. Então vão os dois, eles conseguem se organizar para irem os dois sim. jantar a casa. Isso mesmo. Muito bem, falamos agora da Carolina, que vai casar daqui a um mês, não é verdade? Exatamente. Também é um marco importante, não é? É. O que é que sente como mãe com este grande passo que a Carolina vai dar? É a primeira filha a casar? É a primeira filha a casar. Sentimos-nos muito felizes. A Carolina tem uma vivência que não é muito perto da igreja, tem as suas opções, está a fazer o seu caminho e nós sempre educamos os nossos filhos em total liberdade, acompanhando, ajustando o que for preciso, dando conselhos, obviamente, como qualquer mãe e qualquer pai, mas sempre respeitando as suas opções. E isso tanto é válido para os filhos que decidiram ser padres, como é válido para a filha mais velha, que tem muitas dúvidas sobre a igreja e o caminho da igreja, e que põe essas dúvidas em cima da mesa e que nós, numa determinada idade, numa determinada fase, claro que havia uma obrigação, digamos assim, de fazer o caminho da igreja, de ir à missa e tudo isso, a partir de uma certa idade, quando se ganha alguma maturidade, tem de ser mesmo com toda a liberdade e na mesma acompanhamos e vamos rezando para que ela também encontre, como nós também encontramos, o caminho de Deus e o caminho da igreja, que é um caminho de felicidade plena. Como nós costumamos dizer, fazemos também CPM, eu e o João, a casais, não é, que se estão a preparar para o matrimónio lá na nossa paróquia, e de facto nós só conseguimos conceber este caminho de felicidade quando é um caminho feito a três. Porque ajuda muito em todos os obstáculos que sempre aparecem, porque vão aparecer obstáculos profissionais, de saúde, de dinheiro, de educação com os filhos, há sempre obstáculos na vida de um casal e de uma família. Isso é inevitável. Nós, porque temos este projeto muito alicerçado em Deus, sentimos que é de facto um pilar muito grande e que sempre nos ajudou muito. E por isso nós transmitimos isso também aos casais que estão a preparar-se para o casamento e nós dizemos sempre, não larguem Deus de vista, porque é muito importante nos momentos da aflição. Vocês vão ver que vai ajudar muito. E depois, é claro, não é só nos momentos de aflição, no dia-a-dia, depois há um projeto e há algo muito, muito concreto para nos apoiarmos, porque hoje em dia há tanta solicitação, há tanta coisa, tanto caminho, nós precisamos de facto ter um caminho iluminado, não é? Que nos ajude a percorrer e dar sentido, a dar sentido. Porque são muitas as solicitações e às vezes a própria razão, e por muito racionais que sejamos, baralha-se, já não sabemos quem tem razão, não é? E este caminho é um caminho que nós optamos, é o caminho que dá sentido a tudo o que fazemos. Muito bem. E de que maneira é que tem participado nos preparativos deste casamento sem interferir demasiado? Claro, é sempre uma alegria, não é? Eu, quando fui à primeira prova do vestido, até lhe disse, olha, vou-me sentar, que é porque quando a senhora que estava lá assim, abrir as cortinas, que é para eu não ter aqui que é sempre assim uma emoção ver uma filha assim vestida de noiva. Para nós a alegria da Carolina e o noivo terem optado de casar pela igreja é uma coisa muito bonita e muito boa, e espero sinceramente que seja o primeiro passo para o resto da vida deles, apoiados em Nosso Senhor. É claro que os preparativos, ela e o noivo, que é o Diogo, estão a fazer praticamente tudo e estão super empenhados em muita coisa, mas vêm pedindo assim aos pais uma outra coisa. Os irmãos também estão, da parte da cerimónia, estão também empenhados e também a ajudar. A irmã mais nova será a madrinha, também com o irmão do Diogo, que será o padrinho. Portanto, temos aqui a família toda muito unida e muito nos preparativos. Os celebrantes vão ser os dois. Vai ser espetacular. Eu acho que sim. Com 31 anos de casamento, como é que se arranja tempo para o casal ao longo das diferentes fases da vida? É tão importante, é mesmo muito importante. Às vezes nós também chocamos um bocadinho os casais a quem fazemos o CPM, porque lhes dizemos, e alguns deles até já têm filhos, quando resolvem casar pela igreja, já constituíram família, e nós dizemos, atenção, porque o mais importante na vossa vida não são os filhos, é o marido e a mulher. E elas ficam assim, a mãe, não são os filhos. Depois eu explico. Não, porque se vocês não derem tempo um ao outro, se vocês não tratarem um do outro, se vocês não cuidarem um do outro, o vosso casamento vai aos poucos e às vezes, sem darmos conta disso, vai se desvanecendo.
E depois os principais, as consequências vão ser sentidas precisamente pelos vossos filhos. Portanto, se vocês querem de facto cuidar dos vossos filhos, dar uma família feliz aos vossos filhos, uma família saudável, vocês têm que cuidar um do outro antes de mais nada. Portanto, é muito importante arranjar tempo para namorar, para se darem um ao outro. É preciso fazerem coisas em conjunto, caminhar lado a lado, mas sempre no mesmo sentido. É muito importante dialogar. É fundamental. Conversar sobre as coisas todas. Isto também nós aprendemos nas equipas de casais de Nossa Senhora. Verdade. Para quem está nas equipas sabe bem que há um dever de sentar, não é? Que nos ensina muito. É uma das boas ferramentas das equipas de casais. Às vezes pode-se pensar, equipas da igreja é só rezar de manhã, à tarde e à noite. Não. As equipas de casais de Nossa Senhora dão-nos ferramentas muito práticas para a vida em casal, que nos ajudam imenso. E a mim e ao João Pedro têm-nos ajudado imenso, por exemplo, o dever de sentar, que nos obriga, entre aspas, a estar uma vez por mês, largar tudo, largar os filhos, largar o telemóvel hoje em dia, não é? Para estarmos só um com o outro e também com Deus. E neste caso é uma conversa a três. A três é muito melhor porque tem que ser verdadeira, não é? Quando nós estamos na presença de Deus, estamos assim um bocadinho mais em respeito, em sentido. É verdade. E para falarmos com toda a frontalidade, com toda a franqueza, mas também com toda a caridade, não é? Para não nos magoarmos, sobre as coisas que estão bem e que estão menos bem. Partindo dessa conversa, uma regra de vida em que nos comprometemos sobre aquele ponto que não está tão limado, aquele ponto que nos magoa, aquele ponto que não... Durante aquele próximo mês, tentarmos, esforçarmos no sentido de aprimorar aquele ponto ou fazer qualquer coisa que sabemos que o outro está a precisar. Isto obriga-nos a ter uma atenção mútua muito grande. O que é que isto dá? Dá um casamento saudável, não é? Não significa que seja um só mar de rosas, não, precisamente porque há discussões, porque há pontos de vista divergentes, porque há cansaços, porque há rotinas, precisamente por causa disso tudo é que é preciso falar, conversar, dialogar e depois, em função disso, termos aqui compromissos um com o outro, de não nos largarmos nunca, é mesmo até ao fim da vida. E isso o que é que dá? Dá uma família com saúde, uma família feliz, uma família em que não há uma inverdade, não é? Porque às vezes as pessoas também querem manter os casamentos por causa dos filhos. Errado. O casamento tem que se manter porque nós nos comprometemos a isso até ao fim da nossa vida. Depois os filhos, claro que sim, os filhos são os primeiros a ganhar com um casamento saudável, porque uma família saudável, não é? É aquilo que os filhos mais querem. Um filho, uma filha, o que mais deseja naturalmente é ter os pais juntos e bem, não é? Exatamente. E qual é o conselho mais importante que pode deixar a quem está no início da caminhada? Por exemplo, à Carolina? Por acaso, tinha pensado, até tinha dito isso ao meu marido, que vamos, ainda antes do casamento, vamos jantar os 4. Que giro. Vamos jantar os 4. Eu espero que ela não veja isto antes do casamento. Se calhar vai ver, mas entretanto vamos marcar. Mas vamos jantar os 4, precisamente para conversarmos um bocadinho sobre o que é isto de vida. Ela já fez CPM, claro, e os CPMs Convosco? Não. Não fez connosco. Fiz questão que não fizesse connosco. Era mais estar importante. À vontade também, sim, era mais importante que ouvisse outros casais e ouvisse outros exemplos. Mas ainda assim eu acho que, e em consonância com o João Pedro, gostaríamos muito de falar 2 ou 3 coisas que são importantes de partilharmos com a Carolina e com o Diogo, precisamente em jeito de conselho, digamos assim. Não é que ela não nos conheça bem e não sabe o que é que se passa em casa, porque nunca escondemos nada dos nossos filhos, as dificuldades, tudo o que houve, as coisas boas e as coisas menos boas, sempre vivemos muito em família, porque também as coisas partilhadas depois têm outro valor, as boas e as menos boas. Também porque às vezes nos chateamos, claro que sim, já tivemos as nossas zangas, eu e o João, naturalmente, e os filhos sabem dessas coisas e vamos acompanhando e tudo tem de ser dessa forma, com muita abertura, com muita verdade. Acho que a verdade é a palavra fundamental e o diálogo. Não deixarem também que a rotina se apoder, porque é muito fácil, e às vezes porque há rotinas, e não deixarem que não banalizarem a vida a dois. A vida a dois tem que ser criativos, têm que se surpreender um ao outro. É bom e sabe bem. E sobretudo as mulheres gostam de ser surpreendidas, não é? Verdade. E é bom que os homens tenham também essa
essa sensibilidade para saberem surpreender as mulheres. É bom que as mulheres também compreendam a cabeça dos seus maridos, que as cabeças dos maridos são diferentes das cabeças das mulheres. É bom que se vão conhecendo. Portanto, há uma série de coisas que Ótimas dicas que já aqui temos. Sim, e que eu acho que vou também dizer à minha filha. Eu também gosto de ouvir, estou a gostar imenso. Giro. Isso. Falando aqui agora um bocadinho de trabalho, tem sido fácil conciliar trabalho e família ao longo dos anos? Nunca é fácil, é sempre muito desafiante. Mas eu também acho que consegui, graças a Deus, fazer esse equilíbrio. Houve alturas da minha vida em que tive que pedir licença sem vencimento, por exemplo, quando os meus filhos nasceram. Eu estava a trabalhar na Rádio Renascença na altura como produtora e locutora, e assim que eles nasceram, portanto, eu não estava à espera de ter 2 bebés, também não sabia bem como é que seria ter 2 bebés, e é muito trabalhoso, muito mesmo. Requer muito tempo, requer muita disponibilidade. Quando acabou a licença de maternidade, que na altura eram só 3 meses, hoje em dia é um bocadinho mais, felizmente, na altura eram 3 meses, nem sequer havia licença de paternidade como há hoje, era só a mãe que tinha licença aqueles 3 meses, e acabou. E quando os meus bebés estavam prestes a fazer 3 meses, eu percebi que não estava em condições de voltar a trabalhar, nem eles, até por causa do problema de saúde que o Afonso tinha, estavam em condições de irem para um infantário. Por todas essas coisas, ponderámos tudo isso e eu fui falar com a minha entidade patronal na altura e pedi licença sem vencimento. E, portanto, estive durante um ano em casa a tratar dos bebés e foi mesmo muito importante. Depois, quando terminou essa licença, estive ainda durante uns meses a trabalhar, mas era muito difícil estar 9 to 5 a trabalhar. Eles já estavam depois no infantário, mas depois ir buscá-los e banhos e todas essas coisas que as mães sabem o que é, com 3, porque a Carolina também era muito pequenina, tinha 2 anos e tal quando eles nasceram. Requeria ainda muito atenção da minha parte, não foi fácil. Então, na altura, eu trabalhava já na rádio, mas para além da locução eu também fazia produção, que era escrever. Já escrevia muito, já tinha muito gosto pela escrita, então decidi que seria melhor trabalhar como freelancer, a escrever, até para outras rádios. Depois falei com várias pessoas, fiquei como freelancer de várias revistas, uma delas a Pais e Filhos, por exemplo, não é? Que eu tinha aqui algum know-how, mas foi muito interessante e muito desafiante. Arranjar durante 2 anos, tive como freelancer arranjar assuntos que eu acharia e que interessariam às mães e aos pais da altura, e assim foi, e escrevi para outras revistas e para outras rádios, e durante 2 anos tive mesmo que estar como freelancer, precisamente para poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, porque estar 9 to 5, chegar a casa às 6 da tarde ou às 6 e tal, buscá-los em casa? A minha mãe, que sempre foi uma peça fundamental na nossa família nuclear, não é? Porque os meus pais sempre viveram muito perto de nós e a minha mãe foi sempre muito estruturante para o nosso desenvolvimento e para podermos fazer outras coisas, porque ela sempre deu uma grande ajuda para ficar a tomar conta dos netos e outras coisas da vida familiar. Foi muito bom. Pois, é giro, porque eu agora estava a perceber com esta resposta que a Dora conseguiu antever o que se poderia passar se continuasse naquele horário. Sim. E organizou a sua vida profissional de modo a conseguir estar nas 2 frentes. Sim. A não deixar uma coisa que também gostava. Sim. E também que precisava também e conseguir também estar com os filhos. Porque é importante nós também, enquanto mulheres, nos realizarmos profissionalmente, não é? Porque eu acho que os meus filhos também não queriam ter uma mãe em casa, não é? Porque fala-se muito, lá está, é o tal equilíbrio que eu falo que eu acho que é fundamental. Porque os fundamentalismos dão sempre mau resultado e há escolas que dizem, não, as mães têm que estar em casa, muito bem, e eu respeito quem gosta disso e quem faça. Mas também respeito as pessoas que gostam de se realizar profissionalmente, não é? Não podemos achar que um modelo é o modelo ideal ou que o outro modelo é o modelo... Não, claro. Se conseguirmos este equilíbrio, o que não é fácil, a sociedade muitas vezes, e até as próprias empresas, hoje em dia há mais abertura, há 20 e tal anos ainda era mais difícil, nem sempre há esta abertura para que a mãe depois, a mulher, aliás, na altura em que é mãe, possa de facto ter esta capacidade de poder estar com os seus filhos e uns anos depois, 1, 2, 3 anos depois, voltar a ocupar o seu lugar. Eu também percebo, as empresas não podem parar. Claro. E automaticamente, se a mulher tinha um papel de desempenhar naquela empresa, se a pessoa falha, sendo mulher ou sendo homem, a empresa tem que pôr lá alguém a trabalhar nessa área também. Portanto, isto é tudo um puzzle difícil às vezes de montar. Não estou aqui a dizer que as empresas fazem mal, porque eu também percebo que há 2 partes. Não sei que estruturas é que se poderiam montar para apoiar, se calhar, mais as famílias e que até o próprio Estado pudesse ajudar as empresas nesse sentido. Não sei, porque a minha área não é, apesar de eu ter um curso de Sociologia, não tem esse know-how, mas o facto é que se as mães puderem
as mães, as mulheres que também têm muito apreço pelo trabalho que estão a desenvolver, conseguirem esse equilíbrio entre uma coisa e outra, porque eu depois quando voltei, não é? É claro, eu voltei novamente para a rádio depois de ter sido freelancer, os meus filhos já estavam mais crescidos, já estavam no infantário, estavam lá muito bem, e eu recebi um convite para voltar para a rádio. E eu gosto imenso de rádio, não quis perder essa oportunidade e voltei e foi na hora H e foi muito bom. Mas, de facto, se nós conseguirmos conciliar estas duas partes do trabalho e da maternidade, os melhores dos dois campos. É os melhores dos dois mundos, nem sempre é fácil, vamos dando uns, quer dizer, se a pessoa tem que dar também, abrir mão de uma vida profissional numa determinada altura pelos filhos, também acho que é muito bom. Acho que é fundamental. E depois, há alturas em que tem que se empenhar mais profissionalmente e aí ter alguém que ajude mais na parte dos filhos, ou uma mãe, uma sogra. Sim, a rede, não é? E o pai. Familiar. O pai também tem que entrar nisto dos filhos, não é? Eu também lembro-me que as mulheres às vezes muito emancipadas e muito... Eu faço tudo com os meus filhos, eu levo os meus filhos ao médico, ao pediatra, eu faço isto, faço aquilo, e o marido está lá no trabalho. Também não pode ser. Mesmo que estejamos nós em casa, é bom que o pai também tem que participar nas idas ao médico, nas reuniões da escola, não é? Como estás tu em casa, às vezes esta ideia, estou eu em casa, para as mães que estão em casa, sim. Portanto ele está a trabalhar e eu assumo tudo o que seja responsabilidades com a educação dos miúdos, não é? As coisas mais formais na escola, no médico, não, os pais também têm que colaborar. Mesmo que ele esteja isto também requer às vezes das mães um bocadinho de impulso forte, não é? Porque a tendência natural até dos homens é porque estão metidos em muita coisa e depois não, isto lá está, é um dos assuntos que se pode falar. Nos tais diálogos que vamos tendo com o marido, não é? Eu como mulher também chamei muito o meu marido à razão de que tem que muito participar e ele foi participando e é um marido muito e um pai muito presente, graças a Deus. Mas também temos que ser nós, muitas vezes mulheres, que temos uma capacidade muito abrangente de vermos muitas coisas e vermos mais à frente, já sermos um bocado proativas e conseguirmos ter essa intuição que é muito feminina, não é? De perceber qual é o caminho que está a ser desenrolado, nós com muita proatividade pormos os nossos maridos também em sentido e no caminho certo, que é o melhor caminho para eles, para nós, para a família. Certo. Qual foi o melhor momento na sua vida profissional como locutora? Até agora, isso é não difícil. Eu acho que, neste momento, deixe-me dizer que eu quase que diria que acabou, eu quase que diria isso, mas não sei, porque eu fiz uma opção, não é? Deixei a rádio. Sim, é verdade, já lá vamos falar disso, mas sim. Agora, eu devo dizer que um dos projetos de rádio que eu mais gostei de fazer foi mesmo este último onde estive e de onde saí há 4 meses, foi a Smooth FM. Foi uma rádio à qual eu me ajustei completamente. Eu trabalhei já em muitos projetos e uma pessoa como profissional tem que se ajustar a todos, mesmo naqueles com quem não se identifica tanto, ou com os quais não se identifica tanto, não é? A pessoa tem que, enfim, ter esta capacidade de se meter dentro dos projetos. Este da Smooth FM eu não tive que me esforçar nada, foi um projeto à minha medida, um estilo de rádio, a música que passávamos, o registro que eu tinha que ter ali, muito à minha medida. Eu estava ali como peixe na água e gostei muito de fazer a Smooth FM, filo durante uns 3 ou 4 anos, gostei muito. E agora fiz assim um corte que eu tenho a sensação que foi o cordão umbilical que foi mesmo cortado. Mas não sei, quer dizer, a pessoa nunca pode dizer que isto não poderá, enfim, voltar outra vez, mas neste momento fiz uma outra opção. Certo. Então vamos falar agora dessa opção, onde está como diretora de comunicação, não é verdade, de uma instituição religiosa, que é totalmente diferente do ambiente da rádio, não é verdade? Totalmente. Então, tendo a Dora 30 anos de rádio, o dito bichinho, que acredito que exista, o que é que a fez mudar para uma área que ainda na comunicação é tão diferente? É assim, eu estava já com uma perninha no gabinete de comunicação do Opus Dei, eu sou do Opus Dei, e por trabalhar na comunicação acabei por ser convidada para ir para o gabinete, enfim, ajudar naquilo que me era possível fazer, mas ainda muito ativa na minha vida de trabalho profissional, muito exigente.
Eu também sempre fui dizendo que sim aos desafios que iam aparecendo extra profissionais, porque para mim e para o João Pedro também sempre foi muito importante nós termos projetos a dois, não é? E um dos projetos, por exemplo, nas equipas de Nossa Senhora, fomos muitas vezes solicitados para estar ao serviço e eu não me importo nada de estar ao serviço, de arregaçar as mangas e meter a mão na massa de variedíssimas coisas que me pedem para colaborar. E assim o fiz ao longo de vários anos com as equipas e também neste caso concreto no Opus Dei, quando me pedem para colaborar no gabinete de comunicação, ainda para mais sendo da minha área, muito bem, acedi e fui trabalhando. Até que, isto já há uns anos para cá, até que agora surge este convite porque era necessário, enfim, ter aqui uma direção nova no gabinete de comunicação. Há uma série de projetos que estavam em cima da mesa e que necessitavam de alguém a full time para os trabalhar. Eu, conhecendo estes projetos e aparecendo então este desafio, não, ponderei bastante, porque de facto gosto muito de rádio e foram 30 anos construídos numa carreira onde eu estava muito bem. Saí muito bem da rádio, não saí mal da rádio, saí muito bem da rádio, saí muito bem da empresa onde estava, mas de facto falou mais alto, digamos que o amor à igreja. Talvez tenha sido isso que falou mais alto do que o amor à rádio. Porque também gosto de desafios. Essa também é uma realidade. E isto representava um grande desafio, porque a comunicação da igreja está a precisar aqui de muito trabalho e de muita gente que se dedica a ela e felizmente, graças a Deus, já se está muito a trabalhar nesse sentido, não só em Portugal, mas a nível geral, e já se começam a apostar nos gabinetes de comunicação nas dioceses, nos movimentos, e são fundamentais. Vivemos na era da comunicação, não é? E todas as direções das empresas, das instituições, começam agora a perceber com clarividência que para chegarem a implementar as suas estratégias, não é? Têm mesmo que contar com um gabinete de comunicação, com alguém que perceba de comunicação para se conseguir implementar mais facilmente, internamente e externamente, essas estratégias que vão surgindo. E na igreja também, não é? A igreja está no mundo, a igreja é uma instituição do mundo e precisa de acompanhar estes tempos, de facto, e é na comunicação que isto pode, de facto, ser feito. E eu não resisti a este desafio que me fizeram e pensei, pronto, ainda estou aqui com alguma atividade pela frente, se Deus quiser, e vou então empenhar-me na comunicação da igreja e concretamente do Opus Dei. Quais são os maiores desafios como diretora de comunicação numa instituição religiosa versus ao estar na rádio, não é? Quais são os maiores desafios agora que se apresentam? São muitos, porque é muito desafiante querer comunicar qualquer instituição da igreja, a própria igreja. A igreja tem uma mensagem muito, muito nítida, não é? É a mensagem de Jesus Cristo. No fundo é essa a grande mensagem que a igreja quer passar a todos, não é? Aos que estão dentro da igreja, passar essa mensagem de forma mais especificada, aos que estão fora, falar de Jesus também para que venham conhecer. Mas os desafios são tremendos, porque vivemos na era da comunicação, há imensas ferramentas, à medida que também as ferramentas vão sendo desenvolvidas, a tecnologia e tudo isso que nos vão pondo nas mãos possibilidades de chegarmos mais longe e a mais pessoas, ao mesmo tempo é um paradoxo, mas é uma realidade. O facto das pessoas estarem com muita informação e muitas coisas, muitas solicitações, vai fazendo com que tenham se calhar menos disponibilidade até hoje em dia para se sentirem chamadas à mensagem que a igreja tem para lhes dar, não é? E é preciso que esta seja clara e muito assertiva, muito não é? assertiva. A mensagem é sempre a mesma, mas as ferramentas, a forma como é comunicada, tem de ser outra, porque o mundo está diferente. Sim. A forma como se comunica hoje é diferente e, portanto, há aqui uma série de circunstâncias que têm que ser levadas em conta para que, de facto, seja efetiva dessa mensagem chegar a quem, não é? A quem queremos que chegue. Portanto, há aqui muitos desafios e ainda há muita coisa a desbravar dentro da comunicação da igreja, nomeadamente também do Opus Dei, e, portanto, tenho aqui grandes desafios em mão. E como é que se estrutura, para quem não sabe, uma equipa de comunicação?
É preciso perceber o que é que se quer, é preciso definir estratégias e depois dentro das estratégias escolher de facto as pessoas que estejam capacitadas, não é, para poder desenvolver essas estratégias. Hoje em dia também trabalha-se em várias plataformas, ter pessoas também que tenham know-how relativamente a essas plataformas todas em que se trabalha hoje em dia, não é? Imagina os podcasts, não é? Os videocasts também, que estão agora muito na moda, as redes sociais, portanto ter pessoas também que sejam, que trabalhem já esses meios, não é? Definir-se estratégias, acompanhar a par e passo as estratégias que são definidas pelas direções, tal e qual como se faz numa empresa. É preciso perceber-se o que é que se quer dizer, como é que se quer dizer e fazer todo, depois naturalmente escolher pessoas que tenham alguns requisitos e que sejam as pessoas certas para os lugares certos para depois desenvolvermos toda essa mensagem que queremos fazer chegar aos públicos, aos vários públicos. Então, integrar as novas tecnologias Sim. Numa mensagem que já é antiga, mas que é sempre atual, não é verdade? É sempre atual. E também que o Espírito Santo é sempre atual. Pois é. Que ele vai sempre renovando e criando coisas novas. É verdade. De que maneira é que se utiliza a comunicação para envolver e mobilizar a comunidade religiosa e o público em geral? Pois a comunicação é fundamental e nós vimos isso, por exemplo, quando foi da pandemia, não é? E lá está, mais uma vez eu chamo a atenção para os fundamentalismos, porque antes da pandemia ouvia várias pessoas queixarem-se e terem quase umas cruzadas contra as redes sociais, os Facebooks e não sei quê, que eram muito nefastos, que faziam muito mal e tal e tal. Depois, de repente, apareceu a pandemia, que ninguém estava a contar com isso, e esses mesmos meios que ouvi várias pessoas dizerem muito mal deles, das redes, acabaram por ser a salvação dessas pessoas na altura em que estava toda a gente em casa e que só podíamos assistir às missas, assistir verdadeiramente, na verdadeira acessão da palavra, através dessas mesmas redes e dessas mesmas plataformas que há um ano algumas pessoas diziam que era assim um bicho de 7 cabeças. Portanto, mais uma vez, é preciso ter cuidado com as coisas, com os tais fundamentalismos, porque é claro que as redes, que a internet tem imensas coisas nefastas e perigosas e é claro que sim, mas também tem coisas boas. É preciso saber tirar partido das coisas boas, das coisas que a tecnologia, o mundo e que a capacidade que Deus vai dando aos homens para desenvolverem determinadas coisas, é bom tirar partido disso, não é? E ver até que ponto é que tudo isso pode ser aproveitado, lá está, para levarmos a nossa mensagem o mais longe possível e é aí que nós temos que trabalhar na comunicação da Igreja muito, quer dizer, há muitas ferramentas hoje em dia que já estão a ser muito e bem utilizadas pela comunicação da Igreja e naturalmente, por exemplo, as redes de facto na pandemia foram fundamentais para celebrar a missa e para nos fazer conectar uns com os outros, não é? Agora tudo o que é em excesso obviamente que é negativo, isso é como qualquer outra coisa. Sim. E como é que se produz conteúdo em contexto religioso? Existem linhas editoriais que são mais sensíveis, não é? Existem naturalmente, porque é preciso pensar-se nestas coisas todas. É preciso pensar-se, tal e qual como fazemos em qualquer comunicação, não é? Eu tenho que pensar para que públicos é que me estou a dirigir. Eu estou na rádio, não é? Isto é muito esmiuçado na rádio, é muito estudado. A rádio, hoje em dia, todos os produtos de rádio que existem, os grandes grupos de rádio que existem em Portugal, têm naturalmente por trás consultores e pessoas que trabalham e que estudam e fazem-se grandes estudos para se saber exatamente a que públicos é que nos dirigimos, não é? O lifestyle daquele público, o que é que aquele público gosta de ouvir, o que é que aquele público faz, mesmo as músicas que são escolhidas para cada uma das rádios, são escolhidas precisamente em função de estudos que se fazem, nada é por acaso. E é preciso perceber o público, aquele público que fala determinada linguagem, como é que nós para fazermos chegar a nossa mensagem, temos que falar aquela linguagem daquele público, se é um público mais jovem, se é um público mais idoso, se é um público que gosta de comer, de beber, o lifestyle é fundamental aqui. E na Igreja também nós temos que ter tem que se adequar naturalmente e, por exemplo, um sacerdote que está numa paróquia e está a fazer uma homilia, não é preciso ir mais longe, mas basta numa homilia, é preciso saber a que público é que se está a dirigir, não é? Uma paróquia da cidade tem determinada característica, uma paróquia de uma zona mais rural há de ter outras características, outro tipo de público, é preciso de facto adequar o discurso ao público a que nos dirigimos. E também na comunicação da Igreja no geral tem que se desenvolver
a mensagem, adequando precisamente a linguagem aos públicos a que queremos chegar. Muito bem. Então, neste âmbito, qual é que vai ser o rumo deste novo gabinete? O gabinete está agora a ser reestruturado, ainda há relativamente pouco tempo. Estamos aqui também a pensar, mas vamos fazer aquilo que sempre se fez. E este gabinete já existia antes daqui da minha chegada e tem feito um trabalho notável e quem conhece as pessoas que estão envolvidas no gabinete de comunicação do Opus Dei sabe disso, que em Portugal há várias pessoas dentro da comunicação da Igreja que trabalham muito connosco. E temos que continuar nessa linha de trabalhar em conjunto também com o resto das pessoas da comunicação da Igreja em Portugal, concretamente, não é? Estarmos todos a trabalhar em conjunto. Ainda aqui há dias estive precisamente numa jornada de comunicação no Santuário de Fátima, onde encontrei vários players, digamos assim, da comunicação da Igreja em Portugal, e estivemos ali numa jornada que foi muito interessante, onde ouvimos diversas workshops, diversas pessoas, diversos palestrantes com muito know-how a ensinarem sobre questões da comunicação, porque estamos sempre a aprender. Isto não se pensa que isto é uma área que está sempre em desenvolvimento, temos muito que aprender uns com os outros, temos muito que trocar precisamente know-how uns com os outros e caminhar neste sentido, se podemos levar esta mensagem. Portanto, nós estamos a desenvolver várias estratégias no sentido de continuarmos, de facto, dentro da Igreja, aquilo que é a Igreja em Portugal, e nós, a par e passo, a ajudar a desenvolver, porque somos a Igreja e temos que continuar nesse caminho. E vai existir música? Também vai existir. Enquanto estou a trabalhar, sim, com certeza. Muito bem. Vamos agora para as 3 perguntas finais, que são assim perguntas de resposta rápida. Ai. Se a vossa família fosse uma música, qual seria? Easy, dos Commodores. E o que é que a família que construiu lhe trouxe? Vida. Bom. E uma palavra que define a vossa família? Amor. Boa. Gostei muito. Obrigada, Dora. Obrigada, eu também gostei muito. Gostei imenso. Espero que também tenham gostado. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.